Pessoal, essa é a segunda parte do vídeo, tá? Essa é a segunda parte, tem uma primeira parte, tá? A descrição da primeira parte deve estar aparecendo ou aqui na tela em algum lugar, não sei onde é, ou aqui, não sei, ou na descrição, fechou? Meu nome, deixa eu me apresentar, que talvez você esteja chegando aqui, eu tô a ter um onboarding no meu canal, né? Meu nome é Nuno Vanceto, eu sou professor, eu sou psicólogo clínico, e é um cara que anda um pouco na contramão do que você vê por aí. Então vamos lá. Na primeira parte eu expliquei de maneira um pouco mais geral, questionei na realidade, não teve uma explicação, mas teve uma questão que eu coloquei, que é o seguinte: será que toda doença psíquica... Você viu que eu falei meio... Eu não acredito muito nisso, tá? Não é que eu não acredito que não exista depressão, pelo amor de Deus, existe. Será que é doença mesmo? Será que é doença? Tipo, eu tô com uma gastrite, né? Sei muito bem onde está a gastrite, quais são os sintomas da gastrite. Eu tô com depressão. E aí? Onde está a depressão? A gente sabe que tem redes neurais que ficam hipoativas, hiperativas. Tudo bem, mas... Você concorda que você não vai tirar um sangue e vai ter um marcador clínico lá no exame, tipo ferritina? Ferritina assim é depressão. Não. Não tem. A psiquiatria é uma ciência que eu admiro muito os psiquiatras, porque é difícil. A gente meio que tem uma sala escura e um alvo nessa sala, né? Então um bom psiquiatra, no final das contas, ele diminui o tamanho da sala. Um péssimo psiquiatra, ele te coloca no Maracanã no escuro e um alvo. Ele vai dando tiro até acertar. O que é dar tiro? Dá um monte de medicação e você fica xarope. Um bom psiquiatra, que é um bom diagnóstico, né? Ele consegue reduzir as incertezas, diminuir o erro, mas sempre tem erro. Sempre tem erro. Tá? Até que a gente tem que questionar até onde a inteligência artificial não vai avançar nisso, hein? Já é tema para outro vídeo. É um negócio que eu tenho que pensar um pouquinho ainda sobre isso. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre as vias. Que vias são essas, Nuno, que você está comentando? Né? São as vias que eu exploro como tratamento coadjuvante ou um tratamento que antecede o encaminhamento que eu faço para um colega meu ou um amigo meu psiquiatra. Se isso daqui que eu vou explanar não aliviar, não resolver o problema do paciente, eu entendo que o negócio é com uma medicação psicotrópica, que, volto a dizer, são boas, não são ruins, tem sua função, mas podemos questionar até a efetividade dessas medicações. Que no vídeo passado eu citei, por exemplo, eu coloquei no vídeo passado lá na descrição um artigo que mostra que elas não são tão efetivas em comparação ao placebo, tá? Placebo, você sabe, não sei se você sabe o que é placebo, uma pílula de açúcar, de farinha, que você dá para um controle, para uma amostra de pessoas, né? Um grupo controle, perdão, e não fala para elas que é uma pílula de açúcar, de farinha. Você fala que é a medicação e ela melhora. Será que eu melhorei depois que eu fui no psiquiatra porque foi o antidepressivo que me melhorou, ou porque eu confiei naquele psiquiatra e eu entendi que eu estava sendo tratado e que me fez melhorar? Não é fácil você falar agora que tá tudo bem. É fácil. Quando eu estava mal, eu fui buscar um profissional e aqui eu falo de novo. Se você não tá bem, desliga esse vídeo. Não insista em ficar bem. Não insista em ficar bem vendo só um vídeo de YouTube, tá? Busque um profissional. Busque um profissional. Fechou? Se quiser no meu Instagram, lá eu sempre coloco 2, 3. Só você entrar no Vanceto, tá? E se você não me segue, segue agora, compartilha, curte, faz o que você quiser, coloca a tua dúvida nos comentários. E é isso. Vamos lá. As vias. E mamães, escutem o que eu vou falar para vocês agora. Primeira coisa que eu quero que vocês escutem, mamães. Professor não dá diagnóstico. Psicopedagogo não dá diagnóstico. Ah, essa doeu, né? Você deve estar dá pra sentir os caras do outro lado aí, que é da área, tem arrepiando. Como que não pode? Não dá diagnóstico. Vocês não manjam porra nenhuma disso aqui. Vocês falam que vocês estudam, vocês não estudam isso aqui profundamente. Fechem a boca de vocês e passem pra quem conhece. Sabe por quê? Vocês estão condenando a vida de uma criança, seus merda. A baixa crista não tem a certeza nunca de um diagnóstico de uma criança, porque, como eu deixei em aberto no vídeo anterior, criança está em formação cerebral ainda.
A gente não tem certeza do que vai acontecer. Você já tá irritado, né? Irritada. Explica pra mim, coloca aqui nos comentários o que é pródromo. O que é neuroprogressão? Quais são os sinais de uma bipolaridade na vida adulta? Na infância. Você manja tanto? Coloca. Eu tô cutucando você, que é da área, e tô cutucando você, que não é da área, a questionar quem você escuta, tá? Vocês têm que começar a ser mais esperto com as coisas. Tem informação pra caramba, mas vocês são preguiçosos. Deixa eu fumar aqui um charuto. Vamos lá. Diagnóstico em criança é faca de dois legumes, cara. Cérebro tem informação. Ai, cara, qualquer medicação que você der psicotrópica vai dar alteração. A gente não sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa. Mulher que quer engravidar e tá tomando estabilizador de humor antipsicótico não pode engravidar. Por que não pode engravidar? Porque altera a formação do feto. Se altera a formação do feto, quem garante que não altera a formação do cérebro da criança que está em desenvolvimento? Mamães, filho TDAH, mamães, filhos com autismo. Resolve isso aqui antes, que é competência tua. Não é da psicopedagoga, não é da diretora, não é da professora. É problema teu, porque você é uma incompetente com teu filho. Resolve isso daqui. Primeira via. Alimentação. Segunda via. Atividade física. Terceira via, e talvez a mais importante, sono. Nuno, fiquei ofendida com o que você falou. É bom, porque pelo menos você presta atenção, e aí eu quero que você discorde de mim disso aqui, tá? Eu pratico muito uma terapia de subtração. Eu não vou chegar para um paciente meu e vou falar, vamos pensar na tua infância. Não, vamos subtrair. Você está com um problema? Vamos subtrair. Vamos arrumar e tirar o que você está fazendo de errado. Eu não vou tentar colocar coisas certas, eu não vou adicionar mais nada. Eu vou só tirar o que você está fazendo de errado. Se mesmo assim persistir algo ruim em você, conversa é outra. Fechou? Alimentação. Aqui é... Tiagão, vê se tá indo a preta aí. Deixa eu ver se vai. Dá pra ver. Eu vou colocar a preta aqui, porque tem outras cores aqui, que eu acho que é bom. Mas dá pra ver sim. E com zoom, então dá pra ver perfeitamente. Pode Tá. Então aqui, ó, alimentação. Eu vou abrir outra folha pra gente só falar de alimentação, tá? Então, seu filho, você que tá com um filho obeso, criança não é pra ser obesa, velho. Pega vídeo dos anos 50, vê se tem alguém obeso, vê se tem alguém com sobrepeso. Então, teu filho, tá muito claro, Tiagão? Dá? Alimentação. Teu filho, você descasca ou desembrulha? Preenche aí pra mim. Você faz mais o quê? Você descasca? O que é descasca? Não, descasca batata, descasca banana, descasca mexerica, descasca pepino, descasca pimentão. Ai, Nuno, meu filho tem paladar seletivo. Vai na quebrada e vê se tem paladar seletivo na quebrada. Paladar seletivo, cara, você dá muita opção pra criança e a criança manda em você. Não é verdade. Porque... Tiagão, tem paladar seletivo em quebrada? Onde eu sei. Mas dá uma boa treta nos comentários aí. Comentem o que vocês acham. Boa, comenta o que vocês acham. Olha o que você faz aqui, ó. Você vai lá no mercado e você compra todinho pro teu filho. Eu não vou passar pano, é uma bosta. Aí não é que depende, é uma bosta. Todinho é uma merda. Você compra bolacha pro teu filho. Você compra Danone pro seu filho, porque ele vem enriquecido com complexo B, ele vem com biotina, ele vem com ferro. Você compra aqueles iogurtes pro teu filho, você compra Muff pro seu filho.
Você compra hambúrguer pro teu filho. Salsicha. Salsicha é a coisa mais bizarra do mundo. Você dá pro teu filho. Miojo pro teu filho. Pá, pega o miojo, deixa ele fora. Faz um teste aí, dona de casa. Se você tá vendo vídeo, pai e mãe de família, coloca o miojo e deixa ele no ambiente externo e vê se ele apodrece. Pega o Rapidez. Rapidez, gostoso. Óbvio, tem que ser gostoso, né? Tem que vender. O meu problema não é com venda não, tá? Não é isso. Mas assim, vê se ele apodrece, coloca, vê se ele pega um mofo. Vê se ele mofa. Que nem eu deixo meus charutos armazenados ali, meu tabaco armazenado, porque tabaco é natural. Se deixar ele em qualquer lugar, umidade, mofa. Se ele não mofar, eu nunca vou fumar uma coisa que não mofa. Porque ele tem antifúngico, é química. Pega o rótulo das coisas que você se alimenta, leia o rótulo. E tenta ler os nomes, tenta ler. Olha como que eu estou aqui falando, olha como eu estou conjugando o verbo. Tenta ler os nomes que estão nos rótulos. É tudo aditivo químico. Não existe, já que vocês gostam disso, não existe estudo que mostra o efeito do glutamato monossódico com 15, 20, 30, 50 anos de uso. Não existe. Eu já vou falar do glutamato para vocês. Isso daqui, o problema na maior parte das vezes está aqui, ó. No que você leva para casa e no que você dá para o seu filho. Porque a gente vive hoje uma sociedade imediatista e você tem pressa de fazer uma janta para o teu filho. A minha sogra, ela usa um sal, cara, aquilo me dá calafrio. Eu acho que é o sal da Nissin. É um sal que ele já vem temperado, né? Meu, você não tem noção, cara. Uma colherzinha de chá daquele sal, eu acho que ele tem 300% de sódio do valor diário. Bomba de sódio. Bomba de sódio. Teu filho tem resistência à insulina. Teu filho tem costume de se alimentar com comidas com densidade calórica alta. O que é densidade calórica alta? Eu posso pegar um prato de arroz e feijão e bife e eu ter aqui nesse prato, entre macronutrientes e calorias, 250, 350 calorias. Ou eu posso pegar um bombom desse tamanho aqui e eu ter 300 calorias nisso daqui. Isso aqui é densidade calórica. Quanto menor o alimento, mais caloria. Quando você coloca para dentro um alimento com muita caloria, seu corpo ele reage a esse excesso de caloria, liberando principalmente insulina, que é para sequestrar o açúcar da corrente sanguínea, jogar para dentro da célula e aí metabolizar, fazer ATP e por aí vai. O problema é que estamos com resistência à insulina, né? Vai no teu exame de sangue e vê lá, hemoglobina glicada acima de 90, você já está com resistência à insulina, tá? Isso altera o metabolismo do cérebro. Se altera o metabolismo do cérebro, altera a função cerebral. Se altera a função cerebral, altera o humor. Se altera o humor, altera comportamento. E aí teu filho fica inquieto, irritado, com insônia, indo dormir 2 da manhã, pulando na cama, cheio de energia. Vai para a escola assim, inquieto, irritado. E aí chega o professor e fala, seu filho tem TDAH, eu acho que é bom ele passar com um psiquiatra. Você senta com um psiquiatra fajuto, 15 minutos de consulta, 30 minutos. Eu vou dar uma dica para você. Se você sentar com um profissional, psiquiatra, profissional entre aspas, tá? Eu não tô nem aí, eu falo mesmo, cara. Dura menos de 40 minutos a consulta, a primeira, você nunca mais volta. Você nunca mais volta pra esse cara. Se ele não perguntar como que tá a sua alimentação, como que tá o seu sono, se você pratica atividade física, dá as costas e não volte mais. Economize seu dinheiro. Psicólogos também, hein? Se o psicólogo não perguntar o que você come, que hora que você come, como que você dorme, se você dorme, que hora você acorda, que hora que você deita, que é diferente da hora que você dorme. Se você pratica atividade física, como que é o seu humor, se ele não perguntar nada disso, você nunca mais volta. Tá? Beleza? Então o que eu tô falando para vocês? A alimentação altera a via metabólica, porque altera, dá resistência à insulina. A alimentação hoje ela tem muita caloria em pouca coisa. Dá aumento de glicose na corrente sanguínea, dá
resistência à insulina, essa é uma das pequenas vias dentro da alimentação. Isso causa alteração de metabolismo de neurônio, metabolismo cerebral, e aí eu vou ter alteração de humor e vou ter alteração de comportamento. Nuno, fala do glutamato, eu não entendi o que você quis dizer por glutamato. Glutamato, pessoal, é um realçador de sabor, você tem vários tipos de realçador de sabor. A época que eu trabalhava na indústria, eu trabalhei no RH de uma indústria, que principalmente ela fazia alimento veterinário, comida, ração para bicho mesmo, boi, porco, as aves. Mas ela tinha um tronco, e Deus é muito bom porque Ele me dá a oportunidade de ver cada coisa. Ela tinha um tronco que era para insumos alimentares humanos. Ela vendia produtos para melhorar, por exemplo, a conservação de um alimento. O que é importante, se a gente está falando em uma população gigantesca, né? Eu preciso ter alimentos que se conservam mesmo para conseguir alimentar a população, né? Mas tá dando merda, no final das contas está dando problema. O ketchup, quando você vai numa hamburgueria, presta atenção, um negócio prático, né? Você vai pegar o ketchup ali, a hora que você aperta, ele não sai bonitinho? Pega um ketchup natural, a hora que você aperta ele sai placa. É igual o molho de tomate quando você faz em casa, ele vai em placa, não é? Você solta, né? Ele não tem uma continuidade. Essa empresa que eu trabalhava, ela vendia um insumo químico, não sei se é o seu termo correto, tá? Mas ela vendia um insumo químico, um produto químico que fazia o quê? Aglutinava as moléculas do ketchup e fazia com que ele ficasse uniforme. Mais bonito esteticamente, né? É mais fácil você fazer uma propaganda, um marketing em cima de um produto que ele é sempre igual do que sempre diferente. Imagina a dificuldade e a reclamação que esses caras iam ter. E mais fácil também de você usar no seu lanche. Mas aquele produto químico, o que ele causa no teu organismo? A gente não sabe. Né? A gente realmente não sabe o que ele causa. Uma causa, né? Óbvio que causa. Cápsula, cafezinho em cápsula, o alumínio. Eu sou um cara que consumo isso. O alumínio da cápsula já tem um bom paper mostrando. Aquele alumínio, na hora que você esquenta, ele dissipa e sai no líquido e você ingere. E o metal, ele não costuma dar vazão, né? Ele não sai pelo nosso organismo, ele fica residual no organismo. E aí o alumínio, pelo que eu sei, fica no osso. Ele vai para a estrutura óssea. Você não vai virar o Wolverine, tá? Você não vai virar o Wolverine, mas você vai ter problema com esse negócio. Quais problemas? A gente não sabe. Amálgama. A obturação antiga, dá pra ver aí, Thiago? Acho que não. Tá vendo isso aqui no meu dente? Que é? Pegou? É amálgama. Antigamente, quando a gente ia fazer uma cárie, minha esposa é dentista, ela é doida pra arrancar amálgama e eu preciso realmente tirar amálgama. Amálgama, a composição dela é mercúrio. E anos e anos e anos e anos e anos mastigando, esse mercúrio sai bem pouquinho. Eu tô falando microscopicamente assim, né? E ele vai se depositando onde? No cérebro. Intoxicação por mercúrio. Tem mercúrio no seu dente? Na amálgama tem. Lembro que o mercúrio é Tóxico. completamente tóxico. Tóxico. Os termômetros, quando quebravam... Tinha que jogar, tinha que deslocar, tinha que armazenar e dar o devido... E aí alguém olhou e falou, que baita ideia colocar na boca dessa pessoa. Amálgama, cara. Tem mercúrio. Intoxicação por mercúrio. Eu aposto que essa ideia de brasileiro, eu aposto que nasceu do Brasil. Nada, bicho. Os caras usavam, porque ela tem uma resistência, né? Ela tem uma resistência à compressão muito boa. Eu descobri que, por exemplo, o chuveiro elétrico foi inventado no Brasil, né? Sério? Você não sabia? E, tipo assim, era até óbvio que só podia ser ideia de brasileiro. Tipo, o Brasil foi o único lugar no mundo que falou água e eletricidade. E se a gente misturar os dois? Pô, não corta isso do vídeo, deixa. Da hora. Vou deixar, Thiagão. Pessoal, você vê que aqui é tudo... E eu xingo, eu não tô xingando. Porra, eu tô assim, falando que você é um mala. Entende que é no amor, né? É no amor, né? É no amor. Ninguém quer esculachar. Mas isso é pra chamar sua atenção, né, cara? Porque isso aqui é um negócio muito sério. Então, o glutamato monossódico é um desses tantos aditivos que se utiliza na indústria alimentícia para realçar o sabor das coisas, né? A gente tem uma substância no pão de forma, por exemplo, que eu acho que o que dá maciez pro pão de forma. É legal até chamar uma nutricionista, alguém que manja bem, mesmo desse daí assim a fundo, né? Que essa substância, ela é utilizada, ela aumenta a resistência à insulina. Aumenta a resistência à insulina, pessoal, só pra você entender, você fica mais gordo, tá? Principalmente acúmulo na anca, na pança, é típico de resistência à insulina. No interno da coxa, típico de resistência à insulina.
Às vezes você está com gordo, não porque você se alimenta em excesso, mas é porque você se alimenta pouco, come muito de uma vez, causa resistência à insulina. A substância de alguns alimentos industrializados em pacote tem uma substância que aumenta a resistência à insulina, a cafeína aumenta a resistência à insulina. Então, olha só, o café ele pode fazer com que você engorde. Olha que coisa mais doida, tá? O café, não a cafeína, o café. Tem algumas, eu não lembro o nome das substâncias, tá? Você tem uma outra que é a inacina, qual que é o nome daquela? Que faz a brancura do arroz. Ela é utilizada em estudo para deixar rato diabético. Eu não lembro o nome, mas é a substância que deixa o arroz branco. Você vê que a gente está sendo assim, nós estamos cercados por coisas que nos fazem mal, né? O arroz não é branco? Não. Não é branco, velho. Eu achava que o arroz era pra ser branco, não? Não é. O arroz, ele é... Você pega o parboilizado, por exemplo, ele é mais marrom, né? É, isso é verdade. Tá. Mas então todos os arrozes deveriam ser naquele tom. Você tem arroz preto, você tem arroz vermelho. Mas o arroz branco, ele passa por um processo químico que deixa ele branquinho. Isso vai ser um corte no Instagram, porque eu imagino que a maior parte das pessoas é que nem eu. Que O arroz não é pra ser branco. Tem várias coisas assim na indústria. A indústria alimentícia, cara, é um negócio extremamente interessante você estudar a indústria, tá? Porque a inovação dos caras é interessante, porque se não fosse a indústria, a gente não conseguiria ter a sociedade que nós temos. Eu não sou hipócrita. Pô, não é. Eu falei pra você agora. Eu sou meio contraditório agora pra falar que eu também entendo por que você passa pelo que você passa. Eu tomo um café de cápsula, mas assim, eu sou um cara que eu doso isso. Gerencia seus riscos, né? Gerenciamento de risco. Perfeito. Agora, eu sou um cara que eu tô assim, eu sou formado, não formado faculdade, formado assim, meu corpo já formou. Meio que o que era pra dar errado já deu errado, eu já tenho uma noção do que vai ser daqui pra frente, eu sei onde pega, eu sei que alimento não me faz bem, eu sei que alimento me faz bem. Tá? Então, assim, quando você está falando de criança, cara, e a gente já vê um monte de diagnóstico de TDAH em criança, isso não tá certo. Depressão em criança, ansiedade não tá certo. Porque o cérebro está se formando. Você tem algumas podas neurais na infância. Você tem criancinha com menos de 5 anos tomando corticoide pra caramba. O corticoide ele altera a poda neural. Pessoal, poda neural é o seguinte, o cérebro ele tem uns booms. Ele cria um monte de neurônio, igual um bonsai. Sabe quando que o bonsai, ele tá um monte de raminho novo? Aí você vai lá e poda para dar o formato, né? O cérebro ele tem, acho que com 1 ano tem, depois tem com 2 anos, o último, que se eu não me engano, é com 5 anos. Até que o autista mesmo, ele tem uma poda neural tardia, se não me engano. Então, assim, temos ciclos internos e nós não estamos respeitando esses ciclos. Muitas vezes retardando esse ciclo, terapia hormonal em crianças, por exemplo, ou adiantando esse ciclo com algumas coisas que nós colocamos para dentro. Excesso de antibiótico, altera a microbiota intestinal. Essa é via, cara, é via. Entenda o seguinte, alimentação, tudo que você coloca para dentro. E às vezes colocar para dentro, colocar com os olhos também. Tela. Você se alimenta de muita tela? Faz sentido eu falar isso para você, pessoal? Vamos lá. Glutamato monossódico. O glutamato monossódico, a estrutura química dele, só uma bioquímica básica, ela aparece com a estrutura química de um negócio chamado ácido glutâmico, que é a base para sintetizar um neurotransmissor denominado glutamato. Os neurotransmissores são substâncias que comunicam. E elas têm, às vezes, um caráter agitado, tipo Sonic, e às vezes um caráter pacífico, de boa, tipo Buda. Você tem neurotransmissores que eles têm um caráter excitatório e inibitório. As duas características em um. Dopamina é um. Ela tanto pode causar aquele relaxamento, quanto que ela pode causar excitação. Buscar, eu preciso gravar um vídeo, estou empolgado. Isso aqui é dopamina. Eu quero comprar aquele jogo. Isso aqui é dopamina. Tá, mas ela não dá prazer mesmo. Isso aqui ela coloca você pra frente. A gente falou isso no podcast com o Campa. Assista esse podcast com o Campa aí, ficou muito bom. E você tem neurotransmissores que eles têm uma característica só. Ou ele é inibitório, ou ele é excitatório. Ou ele é o Sonic ou é o Buda. E o glutamato é o Sonic. E o glutamato ele não sai fácil do cérebro. E quando que ele está presente no cérebro, é como se ele pegasse... Imagina que o cérebro é uma fogueira controladinha, tá? E o glutamato, cara, é o Denis o Pimentinha. Lembra o Denis o Pimentinha? Ele chega com gasolina e joga na fogueira. Ele tem a função dele. Ele tem muitas funções importantes, óbvio.
Isso veio antes de nós, né? Deus criou essas coisas que têm as suas devidas funções. Lembra que eu estou falando que a gente está atropelando as coisas? Quando que você começa a colocar alimento para o seu filho, alimento principalmente que tenha realçador de sabor, eu estou alimentando a fogueira com gasolina. Essa criança ela fica internamente agitada. E para quem olha de fora, uma criança que senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, vivo ou morto, morto ou vivo, e não para, e quer conversar com o amiguinho, e grita e chora, o que parece? O que parece essa criança aqui, em termos de comportamento? TDAH, ou muitas vezes só TDA, se tem os dois, né? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Isso é uma coisa. É uma coisa. Quem vê de fora, uma criança com glutamato excessivo na cabeça, olha o que parece aqui, ó. Aí você vai dar uma protanfetamina ou uma anfetamina, Nuno, traduz. Ritalina, Venvance, Concerta, pro teu filho, que é uma cocaína com GPS, para regular isso aqui. Só que isso não existe. O problema está onde? É culpa do teu filho? Não. Teu filho não tem dinheiro para ir no mercado, é culpa tua. Mas nem de vez em quando, Nuno. Essa é a merda da nossa sociedade. Nós queremos inventar uma bioquímica. Nós queremos inventar uma religião. Nós queremos inventar sempre um sistema que cabe nesse sistema a nossa necessidade de conforto. Não pode. Qual que é a dificuldade de você entender que não? Criança não come Nutella. Margarina não se dá pra ninguém. Aquilo é óleo de motor, aquela bosta. Salgadinho, você já viu o ácaro no salgadinho? Você já viu isso, Thiagão? Ácaro no salgadinho. Coloca aí, mamãe. Acho que não pega, né? Tem ácaro, velho. Mano, os caras pegam um salgadinho tipo Cheetos, ele quebra o salgadinho, coloca no microscópio, tem ácaro do milho naquilo, andando naquilo. Aquilo causa uma alergia no seu sistema, no seu organismo. Não, nem o sódio, o ácaro é bicho. Ele gera uma toxina, porque o cocô do ácaro é o que dá. Não é o ácaro em si, sim as fezes dele. Você ingere aquilo lá no teu organismo gera uma alergia. Você vê criança cheia de alergia. O nível de cortisol da criança, ó, que é outro cara que eu vou falar pra você, que entra muito em sono. Mas também entra aqui. Porque sempre que você coloca uma alimentação que desencadeia um processo inflamatório, lembrando que inflamação é muito importante, a inflamação faz com que nosso organismo se especialize, faça com que as células fiquem fortes, o nosso organismo é antifrágil. O antifrágil, pessoal, ele cresce em meio à adversidade. O frágil não aguenta, o frágil é uma taça de cristal, o robusto é uma pedra. Ele é aquele jeito. O antifrágil não, o contato com a adversidade faz com que ele fique mais forte. Sistema imunológico, microbiota intestinal, as nossas células. Por que é bom de vez em quando fazer um jejum? Para o seu organismo arrancar a célula ruim, jogar fora e reciclar. Então a gente precisa, eu preciso passar fome. É importante isso para o organismo. Então nosso organismo ele precisa do desconforto e da adversidade para ficar mais forte. Então você pega um alimento desse daqui que cause inflamação, mas não seria uma inflamação positiva. É uma inflamação porque é uma substância que foi desenvolvida pelo homem, que ela foi feita em um laboratório, que nós não temos enzimas para digerir isso daqui. Não tem enzima para digerir ácido glutâmico, glutamato monossódico. E causa inflamação. E a gente sabe que inflamação elevada, cortisol. Cortisol aumenta o mapeamento de ameaça, o cortisol aumenta a permeabilidade da parede intestinal. Ele tem as suas funções, cortisol, o hormônio da vida, ele é extremamente importante. Entretanto, o nosso cortisol ele sempre está quase que alto. E não era para ser assim, era para ser uma barriguinha o nosso cortisol. Eu vou entrar nesse tema com vocês já já. Então, alimentação, pessoal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Teu filho está com excitabilidade cortical, esse é o nome técnico, né? Muito por isso daqui. A maior parte dos pacientes que eu vejo que tem esse diagnóstico precoce de TDAH, alimentação. E principalmente tela também, hein? Vamos colocar aqui, né? Hoje nós entendemos que a gula também vem pelos olhos, né? A tela, ela causa uma hiperativação no cérebro. Eu acho que cabe ter um vídeo só sobre tela.
tá? Mas assim, só para você entender, a tela, ela, e eu sempre falo sobre isso, eu vou falar sempre sobre isso até virar um mantra na tua cabeça. Ninguém nasce com uma tela na mão. E o fato do seu filho mexer com a tela desde pequeno não significa que ele é inteligente. Aquilo foi feito até para um chimpanzé fazer. Pelo contrário, ela foi feita e ela foi prototipada, ela foi pensada para ser fácil de mexer, para viciar todo mundo. No que teoria da conspiração? Pô, vai no restaurante, meu velho. Assim, dentro da informática, o pessoal já entende que o celular ele foi feito porque o computador era muito complexo para uma pessoa comum do dia a dia usar. Isso. Então, se seu filho é bom no computador, até alguma coisa, né? Ainda é muito ele for viciado em tela de qualquer forma. Sem tela de qualquer Mas forma. o computador ainda exige uma complexidade. Agora, a tela do celular é tudo muito intuitivo. Isso, muito intuitivo. Foi feita, a gente só até falava no começo, o pessoal que gostava de computador, falava no começo que o celular era um computador pro idiota, né? Mas é mesmo, a coisa mais fácil do mundo. O processador dele é melhor do que o processador que fez o homem pra lua, né? Não é? Bizarro, né? A gente tem uma máquina, então, porra, o celular é uma máquina maravilhosa, mas destrói também. E a tela é hiperativo cérebro, entenda isso, uma via chamada via mesolímbica, estimula a dopamina, faz com que sua criança fique cada vez mais irritada. Eu não vou entrar com neurologia, pessoal, eu quero ser prático com vocês. É uma característica minha, assim, mas criança irritada, criança teimosa, criança cheia de discurso de não quero, é batata. Você vai ver, tá com uso excessivo de tela. E os pais, olha que bizarro, eles dão a tela justamente para a criança parar de fazer isso. O que faz com que piore o quadro. Essa via, quanto mais se estimula, menor a sua capacidade de sentir prazer e maior a sua percepção de sofrimento. Então fica mais agudo, a angústia da criança fica mais aguda. E outra coisa, né, diminui a capacidade de reconhecimento facial, essa criança ela fica parecendo um autista. Curioso, né? Um monte de diagnóstico de autista. Você vê essa criança desde nova utilizando tela, será que é autista ou ela é hiperestimulada por tela? E aí você tira a tela dessa criança, que a tela é uma coisa passiva, né? Você só recebe, não é verdade? A tela você não tem interação, a tela não discorda de você. Você clica no que você quiser, você faz o que você quiser. Mas quando você tira essa criança desse ambiente, inclusive tem clínicas de desintoxicação na Coreia do Sul, sabia disso aí, Tiago? Para pessoas que são viciadas em tela. Hoje já tem clínicas aqui no Brasil que estão se especializando nisso. Na hora que você tira a criança da tela, ela começa a ficar com dificuldade de interação social porque ela não sabe se relacionar com a pessoa. Ela não sabe ser demandada, ela não sabe ser questionada, ela não sabe ser contrariada. E isso é importante para quê? Formação do cérebro. Nosso organismo ele se desenvolve em um mundo em que a interação social é extremamente importante. O ser humano é um bicho social, né? Então, tela, alimentação errada, faz com que o seu filho adoeça e que pareça TDAH, que pareça autismo. Subtraia, Nuno. Mas eu fui numa ótima neuropsicóloga, ela fez um monte de exame, fez um monte de teste. O papel dela é fazer exame e testagem, perdão, não é exame, fazer um monte de testagem, é o papel dela. Mas é o papel dela também te orientar sobre essas coisas. E antes de qualquer coisa, pelo menos fazer 4 semanas de desintoxicação no seu filho. Um protocolo de 4 semanas. Desintoxica e vê como que modula o comportamento e o humor. Aí a gente começa a explorar um pouco mais. Medicação, casos raros. É difícil achar psiquiatra infantil. Tem, viu? 4 semanas é pouco também, hein? Mas é o mínimo, né? 4 semanas. Então, 4 semanas. Sem se tela. ele nasce o filho com remédio, ele já pode. Já. Quê? Então, 4 semanas e se ele quiser envenenar seu filho com remédio depois da sua Não. ele pode, isso? Não. Fez 4 semanas de detox. Deixa eu colocar aqui assim. 4 semanas. Se não melhorar o humor e se não melhorar o comportamento, aí a gente vai para um psiquiatra infantil. Não economize. Eu sei que é caro. E eu sei que muitos de vocês não têm capital para ir em um bom psiquiatra, porque é caro. Esse é um problema na nossa sociedade. O brasileiro ele não tem, as coisas estão muito caras, tá? Mas para tudo dá-se um jeito, cara. A gente dá um jeito. Eu sou um cara muito assim, eu busco algum para te ajudar. Porque a gente não vai deixar ninguém, a gente tenta não deixar ninguém desamparado, né? Mas de fato
É um investimento, mas é um investimento numa pessoa, e essa pessoa é teu filho, e ele vai continuar contigo até o final da tua vida. Então é barato, se for ver. 4 semanas, tô propondo pra você. Volta aqui nos comentários depois de 4 semanas, entra lá no meu Instagram e fala, Nuno, tá melhor. Melhorou. Ele tá mais bem-humorado, ele tá mais receptivo, ele tá menos briguento, ele tá comendo melhor, ele tá dormindo melhor. E a gente falou só da alimentação ainda. Só da alimentação, só da alimentação. Os dois, né? Só da alimentação. Vamos no sono? Porque depois vem entrar na atividade física. Então, falando fazer o desafio aí, então, 4 semanas de Isso. dedicação. Quero ver se o pessoal vai conseguir cumprir. É difícil em 4 semanas. 4 semanas é Se embaçado. você tirar uma criança que é viciada em tela 4 semanas. Nuno, mas meu filho vai guerra, reclamar. Ah, meu filho vai reclamar. Problema teu, cara. Você é adulto. Pô, você vai perder pra uma criança, você não aguenta nada. Ele vai começar a dar o trabalho que uma criança deveria dar e você vai ter que começar a ser Responsável, exatamente, cara. O pai deveria Cara, ter. você fez bem lembrar, Thiagão. Você sabe que aumentou muito a quantidade de casais separados na pandemia, né, cara? Olha só, ai, meu filho tá dando problema porque você não cria teu filho. Hoje em dia a gente não cria mais as crianças, a gente terceiriza a criação, velho. Não cria, você não tem paciência. Você prefere dar um tablet pro teu filho na hora de jantar, você não conversa com tua esposa, você não conversa com teu filho fica imerso em um tablet. Eu, quando saio com a Renata, a gente sempre fica atento a isso. O casal não troca ideia, cada um no celular. Cara, boa, velho. Você não devia nem ter tido filho. Essa é a realidade. Deus foi bom com você ainda, tá? Tem muita pessoa que quer ter filho e não consegue. E você tem uma preciosidade aí que você está vendo como problema. Porque você tem medo de resolver o problema. Essa é real, você é um covarde. Tua personalidade é acovardada. Você tem que amar resolver problema. Teu filho não é um problema, teu filho é uma pessoa que está em desenvolvimento. E como você também, você vai ter seus problemas. Mas espero que ele tenha um pai e uma mãe do lado para apoiá-lo. E dar um tapa na orelha quando que é preciso. Não estou falando que você tem que bater no teu filho. Não tem nada a ver. Pô. Sono.